Olá, bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso especial Agro Árabe. Neste ano, o Catar sediou a Copa do Mundo e os números na exportação do frango brasileiro ao país tiveram influência do evento. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, nos 10 primeiros meses do ano em receita, o aumento foi de 67% e em volume de 40%. Já as exportações do Brasil para os países árabes cresceram mais de 24% de janeiro a agosto deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, gerando uma receita de 11 bilhões de dólares, de acordo com informações compiladas pelo Departamento de Inteligência de Mercado da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. De todos, o único que diminuiu as compras no acumulado deste ano em relação ao mesmo período de 2021 foi o Bahrein, que importou 25% menos, com 1 bilhão de dólares. E agora, vamos embarcar juntos numa viagem aos países árabes e a influência deles no campo. A cultura e o trabalho dos imigrantes ajudaram a tornar o agronegócio brasileiro a potência que é hoje. Nessa série especial de reportagens, vamos mostrar agora a influência dos árabes no setor. A rodovia que dá acesso à cidade leva o nome do bisavô. O Distrito Industrial foi batizado em homenagem ao avô. Um dos bairros lembra a avó. Estamos em Jardinópolis, a quase 400 quilômetros de São Paulo. Hoje, com 45 mil habitantes, a cidade recebeu imigrantes de diversas partes do mundo. Entre eles, o libanês Aziz Hassi, em 1924. Começou a trabalhar com mascate. Ele passava nas lojas, pegava produtos manufaturados, guarda-chuva e roupa e etc. E ia vender no sítio. E no sítio ele fazia o escambo, ele trocava troco de arroz, de produtos agrícolas e trazia para a cidade. Dona Anice Hassi e o filho mais velho, Adib, só chegaram ao Brasil 4 anos depois. Deixaram Gebrael, uma pequena aldeia no Líbano, para nunca mais voltarem. O que o avô do senhor fazia no Líbano? Tinha oliveiras, carneiros e, como era muito pequeno e a convivência compartilhada com os parentes, não tinha uma subsistência, não tinha subsistência. Então ele veio para cá para tentar a vida aqui no Brasil. O filho de Aziz, Adib, cresceu no Brasil. Seu primeiro negócio foi vender bananas, até se tornar sócio do pai e de um tio em uma beneficiadora de arroz. Com o dinheiro que guardou, investiu em terras e na produção agropecuária. Plantou café, algodão e criou gados de corte e de leite. Na época do leite, ele recebeu o título de Rei do Leite, que era o maior produtor de leite individual, particular. Quando nós estávamos produzindo algodão, ele recebeu o título de Rei do Algodão. Todos os 9 netos de seu Aziz têm ligação com a produção no campo e com inovações. O William, o mais velho, foi responsável por uma revolução no manejo de trato de gado no coxo na década de 80. Foi dele a ideia de alterar a configuração de um trator para facilitar o trabalho e garantir mais produtividade. Porque eu tinha dificuldade de manobrar o trator dentro do espaço do curral. A terra que garante o sustento da família Hassi é a mesma que também alimenta o povo que ficou lá do outro lado do mundo. A cana, que é produzida aqui pelos filhos e netos do seu Adib, chega lá nos países árabes em forma de açúcar. É um grande orgulho, né? A gente está, a nossa produção aqui, voltando, ajudando a alimentar as pessoas lá, nos lugares que não conseguem produzir com a eficiência que a gente produz aqui. Primeiro, não tem espaço físico para produzir o que nós temos aqui no Brasil. E segundo, toda a tecnologia que nós temos, que a gente pode produzir e chegar um alimento lá barato, uma coisa de qualidade, para poder ajudar as pessoas que precisam.
Hoje, o grande negócio da família Rassi faz parte de uma cultura secular praticada pelos árabes. Os árabes, eles introduziram no Mediterrâneo diversas culturas que até eram conhecidas às vezes, mas não eram tão exploradas, né? E na Península Ibérica, eles desenvolveram muito a cana-de-açúcar, que eles plantavam em jardins, faziam xaropes, faziam açúcar, e Portugal depois transformou isso num grande cultivo, né? Levou para a Ilha da Madeira e desenvolveu a tecnologia para plantar a cana-de-açúcar no campo, né? A primeira presença árabe no agro é etimológica. O árabe está na origem dos nomes de vários produtos que fazem parte da nossa vida e nem sabemos. Aceita um cafezinho aí, ó? Agora, com ou sem açúcar? Não há dúvida de que fora as línguas latinas, né, fora, no caso, o latim e o grego, os elementos árabes são os mais importantes na língua portuguesa. Disso não há dúvida. E sobretudo na agricultura, porque algodão, açúcar, né, alfazema, alface, todas essas palavras são berinjela, tudo isso é de origem árabe, né? A partir do ano de 711, os árabes ocuparam a Península Ibérica, região que abrange Espanha e Portugal. Foram quase 800 anos de domínio mouro, que deixou influências dos mais diversos setores. Os conhecimentos agropecuários estão entre os mais importantes e duradouros. E os ensinamentos vão além. A herança que seu Aziz deixou para a família ao sair do Líbano, no início do século passado. Para trazer um pouco de conforto para a família, então foi muito difícil. A evolução não acabou ainda, eu estou aprendendo ainda. Na cozinha e no campo, famílias de origem árabe constroem suas trajetórias em terras brasileiras e fortalecem as raízes no agronegócio. Se engana quem pensa que a relação entre Brasil e os países árabes no agronegócio é recente. Nas técnicas agrícolas, na ciência e até na origem das palavras, essa história é antiga. Mas para entender essa sólida conexão, nada melhor do que começar pelos pratos que conhecemos tão bem. As mãos que hoje moldam estas esfirras são da sul-matogrossense Elaine Graciani, que começou como funcionária da limpeza do restaurante. Mas o jeito de fazer é da dona Rosali Cury, a avó do Fernando. Ela era uma cozinheira de mão cheia mesmo, ela gostava muito de cozinhar. Então hoje a gente preserva muito isso, o sabor, a qualidade. Dona Rosali veio do Líbano com o marido Vadi, no início do século XX, em busca de uma vida promissora. Enquanto ele tinha um empório, ela decidiu abrir um restaurante. Hoje são 3 unidades em São Paulo, servindo os mais tradicionais pratos árabes. Por que a sua avó, seu avô, não quiseram voltar para o Líbano? Eu acho que saiu de lá procurando algo novo, né? Esse algo novo era o quê? Esperança e recomeço. Para muitas famílias árabes, o Brasil continua sendo o país do recomeço e, na maioria das vezes, esse caminho tem início aqui na cozinha. Talal e Gazal pediram refúgio no Brasil após fugirem da guerra da Síria com os filhos em dezembro de 2013. Aos poucos, a família se adapta. Complicado mesmo é conviver com um novo idioma, mesmo quase 10 anos depois. Começava muito difícil, claro. Eu não falo português, não conheci ninguém, primeiros meses. Mas o casal não teve dificuldades para encontrar os ingredientes dos pratos que garantem a renda da família. Me ajuda bastante, porque quando eu vou para comprar, às vezes fica difícil para explicar, mas quando a mesma palavra, azeitona em português, azeitona na árabe, azeite, azeite. A mesma coisa. E não é só na culinária. O vocabulário brasileiro tem cerca de 3.000 palavras de origem árabe. 3.000 palavras é bastante, me ajuda bastante no meu trabalho. E a agricultura brasileira tem raízes profundas no mundo árabe. O mundo árabe, hoje, é um mundo que foi sendo construído através dos séculos, né?
com a expansão mesmo desse povo, quer dizer, esse povo que era original ali da Arábia Saudita, da Península Arábica, né? Eles foram expandindo junto com a religião, etc., a sua cultura, né? Mas também foram aprendendo, né, com os outros e foram criando uma identidade muito grande que se espalhou ao longo, pelo menos, de 8 séculos, né, no Mediterrâneo. Um levantamento recente feito pela Câmara de Comércio Árabe Brasileira revelou que o Brasil tem cerca de 12 milhões de descendentes de árabes. Os libaneses são maioria. O número representa cerca de 6% da nossa população. Quase metade está no Sudeste. Na cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro, a história da família Hazimi ilustra a atração que o Brasil exerce entre os libaneses. A gente era muito sacrificado e já tinha bastante libanês viajar para o Brasil, e todo jovem que crescia ia querer ir no Brasil. E a minha sorte, um amigo meu tinha 16 anos, o pai dele morava em Frutal. Aos 17 anos, Fuad juntou suas coisas e embarcou para o Brasil. E quando eu entrei no navio, eu tinha 18 dólares no bolso. Por aqui, começou como mascate, abriu loja para vender roupas e calçados, mas foi no campo que se encontrou. É seu filho, Amir Hazimi, quem vai seguir com esse legado. Acompanhar os passos do pai é o maior aprendizado para ele. Contar um pouco da história do meu pai na verdade, é motivo de grande orgulho para a gente, né? Meu pai é um homem que chegou no Brasil ainda menino, né? Com menos de 18 anos, com 17 anos, e enfrentou todas as adversidades possíveis, né? Igual o Brasil não tem não, meu. Ô terra abençoada por Deus. Quanta história de superação, não é mesmo? Olha, safra, alqueire, arroba. Essas palavras do dia a dia do campo são parte da cultura árabe trazida ao Brasil. Um dos grandes incentivadores da vinda dos imigrantes foi Dom Pedro II. Em 1989, o Ricardo comprou esta fazenda em Tietê, interior de São Paulo, para lidar com cavalos. Mas logo viu que poderia expandir os negócios. Decidiu criar frangos no galpão, que já existia na área. Mais de 30 anos depois, são 5 galpões de onde saem 1 milhão de aves por ano. A vocação empreendedora do Ricardo tem o DNA do avô, Vadi Curi, que veio do Líbano em 1924, e do pai, Nicolau Curi, que seguiu os mesmos passos no comércio. Meu avô era um cara muito empreendedor. Nós chegamos a ter laticínio, cifado, fazia manteiga. A primeira indústria de trigo para quibe no Brasil foi o meu avô que montou. O meu avô foi o primeiro a trazer o chiclete de bola para o Brasil. Foi um sucesso. Eu me lembro dos meus pais saírem vendendo, meu pai sair vendendo para o pessoal de padaria. Os portugueses achavam estranho aquilo, uma textura diferente. Não foi por acaso que o Brasil virou um destino desejado para muitos pioneiros árabes, como o avô de Ricardo. Imigrantes que atravessaram o mundo e desembarcaram nos campos e nas cidades brasileiras, transformando o jeito de produzir e comercializar produtos. 150 anos atrás, o imperador Dom Pedro II visitou alguns países do Oriente Médio e do norte da África. Andou de camelo, posou para fotos em frente às pirâmides e fez propaganda do Brasil. Viajou a região 2 vezes, foi ao Levante, foi ao Líbano, foi à Síria, foi ao Egito, teve muito interesse pela região e se interessou também pela vinda dos imigrantes árabes para o Brasil, num momento em que a imigração para o Brasil, a imigração mais bem-vinda, era basicamente a europeia. Dom Pedro, quando ele foi no Líbano, ele convidou muito os libaneses para virem no Brasil. Ele oferecia o Brasil como um país ideal para essa imigração, falava publicamente que eles iam ser muito bem recebidos, e foram, né? E que eles iam poder se desenvolver aqui, sobretudo na indústria de tecidos,
na indústria de vidro, né, tintas e também na agricultura. Os primeiros imigrantes árabes chegaram em terras brasileiras em 1880. Ao lado de outros imigrantes europeus, japoneses, foram a base da nova agricultura e agroindústria brasileira. Até a expansão recente do agronegócio no Centro-Oeste e Matopiba, formado por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, tem a presença dos descendentes dos árabes. E as marcas desta presença estão no cotidiano do homem do campo. É a coisa mais impressionante de permanência da cultura árabe na nossa vida rural, no mundo rural brasileiro, que as medidas ainda são em árabe, né? Então você fala safra, né? Você fala alqueire, né? Você fala arroba de boi, né? Ricardo ouviu muitas histórias da imigração ao longo da vida. Herdou o espírito inovador visível na granja, onde aplicou técnicas modernas para aumentar a produtividade. A qualidade da carne também é melhor. O frango tem menos estresse por causa de todos esses controles de temperatura, de ambiência em geral, né? E hoje, os laços de Ricardo com o país de origem do avô não são apenas sentimentais. O frango produzido no interior de São Paulo é exportado para o Líbano e outros países da região. Só que o frango consumido pelo árabe é diferente. Ao contrário dos brasileiros, eles lá preferem uma ave bem menor. No Brasil, quanto maior o frango, melhor para dividi-lo. Mas nos países árabes, o animal faz parte da refeição de uma pessoa. Eu acho que o pensamento do produtor rural não é o para onde vai, né? Ele tem um pensamento de o que ele tem que fazer, o que ele tem que entregar, né? Se vai para os países árabes, se vai para o mercado interno, não muda muito para ele, para o produtor em si. Mas para mim eu acho que é interessante, né? Porque acaba ficando um elo, né? É o meu povo lá, do meu pessoal lá, que acaba criando esse elo, né? Eu acho interessante. Pois é. E as exportações do Brasil para o mundo árabe cresceram este ano. O potencial é de ampliação na relação comercial que começou há muito tempo com a vinda dos primeiros imigrantes para o país. O trigo para quibe continua sendo o produto mais vendido aqui desde que o empório foi aberto em 1924 pelo libanês Vadi Kuri. Dona Julieta atravessa a cidade sempre que pode só para comprar aqui os temperos árabes que ela inclui em suas receitas. É muito perfumado, é assim um tempero diferente. Você põe às vezes na comida, a pessoa fala, ai, tá tão diferente, né? E não sabe que é o tempero que eu uso. O Empório, no centro de São Paulo, agora mantido pela terceira geração da família, ainda vende muitos grãos e cereais. Como muitos imigrantes, a maioria dos árabes que chegava no Brasil não tinha emprego certo. Então, eles compravam produtos em empórios como este aqui e só pagavam depois de vender tudo e vir buscar mais mercadorias. Como garantia, deixavam documentos como esse aqui. Esta é uma nota promissória, assinada em 1936 por um destes clientes. Eles eram conhecidos como mascates. Os mascates eram os árabes que faziam da profissão de mascate uma primeira profissão, até ganhar algum dinheiro, se ambientar e escolher um lugar do Brasil para se estabelecer, para criar família. Recheada de histórias, essa conexão de longa data ajudou a consolidar a relação comercial entre o Brasil e os países árabes. Hoje, eles são grandes compradores dos nossos produtos que vêm do campo. E nós precisamos olhar para a próxima década como uma década de estratégia, uma década de estabelecer cada dia mais produtos estratégicos e investimentos estratégicos entre a região árabe e o Brasil. No primeiro trimestre desse ano, o Brasil vendeu para os 22 países da Liga Árabe 33% a mais que no mesmo período do ano passado. O minério de ferro vem na frente.
mas todos os demais são produtos do agronegócio. A carne de frango encabeça a lista. Depois estão açúcar, derivados de soja, trigo, milho e carne bovina congelada. Muitos desses produtos passam pelo Centro de Commodities de Dubai, nos Emirados Árabes. E o café é um dos preferidos. Os que vêm do Brasil são consumidos aqui, mas também enviados para o Oriente Médio, Ásia, África e Europa. De olho em ampliar os negócios com o Brasil, o presidente do centro esteve no Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. Não estou aqui pelos projetos que estão estabelecidos, mas também pelos planos futuros. Estamos de olho num centro de carne, num centro de cacau, algo que em breve será estabelecido. Estamos de olho num centro de pimentas. Olha, as exportações do agronegócio brasileiro para o mundo árabe estão crescendo e se diversificando. Uma lista numerosa que inclui cavalos, bois, ovelhas e até pavões. E de lá para cá também chega investimento, capital árabe aplicado em infraestrutura para facilitar o comércio. É dessa fazenda centenária em Ibitinga, interior de São Paulo, que saíram exemplares de 12 raças de gado de corte e 5 de gado de leite, direto para Fujairah, nos Emirados Árabes. Para lá, também foram enviadas amostras de sêmen de 17 raças bovinas diferentes. E tudo preparado aqui. O Fábio não perdeu a chance de abrir um novo canal de negociação. Uma vez eu recebi um e-mail que o pessoal de Abu Dhabi mandou para várias empresas aqui no Brasil, questionando se alguém estava interessado em exportar 100 ovelhas Santa Inês para eles. Nós respondemos que sim, começamos uma conversa, um diálogo. Aí eles perguntaram se a gente estaria disposto a ir até Abu Dhabi para conversar pessoalmente da exportação. O negócio deu certo e desde 2015 o Fábio passou a atender as famílias reais de Fujairah, Abu Dhabi e Dubai. Era o início de uma relação comercial que dura até hoje, mas também de uma relação de amizade. E por causa dessa confiança e respeito que o Fábio adquiriu, ele passou a receber uns pedidos inusitados que o fizeram correr o mundo. Qual o pedido mais difícil que você já recebeu? Foi do sheik de Abu Dhabi levar pavões selvagens dos Estados Unidos para ele caçar lá. Seu pai é caçador de quê? Caçador de sonhos. O sonho deles é conseguir produzir em larga escala o alimento deles. Não sei se vão conseguir por conta de toda essa diversidade climática, mas é uma coisa que eles têm esse desejo de serem autossuficientes na produção de alimento. E eles investem o que têm, e não é pouco, para conseguir realizar isso aí. Imagina então para os funcionários do Fábio, que foram para o mundo árabe ensiná-los a cuidar dos animais que saíram daqui. Eles não sabiam nada de mexer com os animais, entendeu? Eu fui ensinando eles o manejo, passar para um curral para o outro, ensinando eles a tirar leite, quando vê um animal doente, né, que eles não sabiam ver um animal doente. É um povo que dá muita oportunidade para a gente, né? Eles abrem as portas para a gente ir lá visitar, fazer grandes negócios. É verdade que você quer trocar a égua do seu Fábio por um camelo? Rapaz, eu tenho vontade, porque eu andei e me encantei. Enquanto o Fábio atende os árabes que lá ficaram, muitos dos que chegaram aqui fortalecem o agronegócio brasileiro. Quando os árabes chegaram no Brasil, se dedicaram a várias profissões. Hoje, se destacam também em um dos maiores desafios da cadeia produtiva de tudo que sai do campo e precisa atravessar os oceanos. No Porto de Santos, uma das principais embarcadoras de celulose do Brasil pertence a um fundo de investimentos árabe. A empresa também é uma das mais importantes operadoras do setor de infraestrutura da América do Sul. A gente acredita muito no agronegócio brasileiro e a gente realmente tem vendido isso lá para Dubai.
a importância de se investir no agronegócio como um setor que cresce muito no país. Por isso nós temos alguns projetos. E agora está começando uma fase nova, que é a vinda de capitais árabes, mas de capitais muito significativos, né, para investir na infraestrutura logística do Brasil, no desenvolvimento dessa agricultura. No agronegócio, cresce a aproximação entre empresas e empreendedores, árabes e brasileiros. O futuro dessas relações com o mundo árabe, alicerçado num passado ainda pouco conhecido e tão rico, poderá alcançar dimensões muito além das já expressivas conexões econômicas. A gente tem nos árabes como um grande cliente para o nosso agronegócio e eles têm na gente como provedor deles. Uma parceria que só tem a perpetuar e crescer. Não só o Brasil agradece muito os árabes, né? Os árabes tiveram influência na medicina veterinária e na agricultura mundial. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez aqui na programação especial do canal Terra Viva. Muita luz no seu caminho, um excelente novo ano a todos e até a próxima.